Eles não vieram daqui. Chegaram aqui. Eles moravam além do mar e presos, acorrentados, encharcados de dor seca. Caminharam sob o solo desta mãe. Gentil, com eles nem tanto. O lar deles foi outro. Lá, além de lá do oceano, reinos, tribos e grandes civilizações, bem formadas, grandes, arrojadas. Foi desses cantos que vieram vários dos escravizados, e um deles foi o Reino do Congo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio. O Reino do Congo foi uma das entidades mais influentes em relação à cultura e política da África Centro-Ocidental. Ela teve sua criação no final do século XIV e estendeu-se até o século XIX. Aquela civilização ocupou uma vasta região, abrangendo áreas da atual Angola, República Democrática do Congo e demais territórios africanos. Antes do surgimento desse reino, grupos de poder descentralizados que falavam línguas de origem banto povoaram a região. E através de guerras, alianças e tributos, o reino foi formado. Nesse processo, em especial, podemos citar o povo Bakongo, com influências dos povos Mbuntu e Ambutu. O centro do reino se deu em Mbanza Congo, cidade fundada por Luene Luakimi. Lukeni Luanimi. Vai. Cidade fundada por Lukeni Luanimi, mais conhecido como Nime Luakimi, por volta dos anos 1390. Além disso, esse líder foi responsável por juntar tribos congolesas, assim dando início a uma era de prosperidade, consolidando a identidade política e cultural do reino. Além de Lukeni, vários líderes do Congo, conhecidos como Manikongos, ou próprios senhores do reino, senhores do Congo, contribuíram para a criação dessa nova sociedade. Organizado em diversas províncias como Soio, Embata, Repano, Ussumbi, o Reino do Congo possuía uma estrutura social estratificada, na qual a aristocracia tinha privilégios significativos. A capital em Mbanza Congo, que posteriormente foi nomeada para São Salvador, era um centro densamente povoado, que fornecia ao Manicongo os recursos necessários para centralizar o poder. O sistema econômico do reino baseava-se na agricultura da subsistência, predominantemente realizado por mulheres, que cultivavam legumes, tubérculos, cereais, além de frutas e mandioca, que era a base alimentar trazida pelos portugueses. A pecuária incluía cabra, carneiro e galinhas. Os homens eles ficavam mais no trabalho artesanal, incluindo tecelagem, cerâmica e metalurgia. Podemos notar que naquela sociedade já tinha uma certa divisão sexual do trabalho. Nas comunidades maiores, o pequeno comércio era acessível a qualquer indivíduo, desde que autorizado por um chefe local. Já transações de produtos de maior valor, como cobre, prata, trigo, marfim, tecidos, eram restritas às linhagens dominantes. Essas linhagens negociavam com os europeus a compra e venda de armas e cativos. Os preços eram fixados pelas autoridades, o que consequentemente tinha pouca variação, bem como as referências de valor econômico e simbólico, o que possivelmente originou na importância dos búzios entre os afrodescendentes brasileiros. Em 1483, o navegador português Diogo Cão chegou ao Reino do Congo, estabelecendo relações diplomáticas e comerciais. Essas interações foram marcadas por amizade e intercâmbio cultural. Nzinga, em 1491, foi batizado. Ele era o líder da época e depois do batismo ele recebeu o nome cristão de João I. O seu filho, Afonso I, em 1509, ele assumiu o trono e ele foi responsável pela intensificação dos laços com Portugal, promovendo a centralização da administração e a conversão ao cristianismo. Entretanto, a situação começou a mudar durante o governo de Afonso I, que implementou reformas baseadas em modelos portugueses, criando uma corte e inserindo uma sucessão patrilinear. Essas reformas causaram resistência por parte das linhagens tradicionais, que culminou na revolta da Casa dos Ídolos.
Por mais que buscasse modernizar o reino, Afonso I enfrentou a resistência dos chefes locais e a crescente influência dos mercadores e escravos portugueses. Os conflitos logo se intensificaram, principalmente em relação ao comércio de escravos. Se tornou um ponto de tensão entre o reino e os comerciantes portugueses. Afonso I ele tentou regular o tráfico de escravos, tentando evitar que as pessoas do reino fossem capturadas e exportadas ilegalmente. Em 1567, o reino sofreu uma crise com a invasão dos guerreiros Ibangalas. Os Ibangalas, mais conhecidos como Jagas, eles eram um grupo de guerreiros nômades que invadiram o reino do Congo e causaram um grande massacre. Esse ataque forçou o reino a buscar a ajuda dos portugueses, aumentando ainda mais sua dependência. As disputas internas pelo trono e o conflito com os Jagas enfraqueceram ainda mais o reino, contribuindo para sua instabilidade e declínio. No século XVII, o reino do Congo sofreu com várias guerras civis, devido à sucessão do reino, por várias facções rivais como Os Kimpanzo e Kinzala. esses conflitos resultaram na fragmentação do reino, na escravização de vários de seus súditos. Em 165, na Batalha de Embuíra, o rei Antônio I foi morto pelos portugueses e o reino perdeu sua unidade. Embora o sistema de sucessão entre as facções rivais trouxesse essa estabilidade temporária, o reino jamais recuperou sua antiga glória. A crescente pressão colonial fez com que o Reino do Congo chegasse ao seu fim no século XIX. A Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 e 1885, formalizou a divisão do continente africano entre as potências europeias da época. O Reino do Congo não foi diferente. Grande parte do seu território foi cedido a esses países. Somente uma região ficando sob domínio português, que é a região de Cabinda. Eventualmente, o último manicômio, Pedro V, cedeu o que restava do território a Portugal, em troca de poderes sobre as áreas periféricas, e o reino foi integrado à colônia portuguesa de Angola. Esse reino é mostra real das complexas relações entre as metrópoles europeias e as sociedades africanas antes exploradas, de tal modo que interferiu e até hoje interfere nessas sociedades. Aliás, para além disso, outros locais, como o Brasil, são afetados até hoje pelos acontecimentos passados do outro lado do Atlântico. Alone at the edge of a universe, humming a tune, for merely dreaming we were snow. A siren sounds like the goddess who promises endless apologies of paradise. And don't stand you soon, it won't be long. Keep on, keep running.